Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida nessa manhã. Estamos juntos mais um dia para pensarmos no nosso quinto devocional da série Aos que Sofrem, de Ronaldo Lidório. E o tema que eu gostaria que pensássemos, meditássemos nessa manhã é aos que não conseguem orar. Esse é o nosso tema. O nosso Senhor Jesus nos ensinou que a oração, quando ela é associada à fé, promove uma resposta do nosso Deus. Mateus 21, 22. Capítulo 21, versículo 22. Também nos lembrou que nos embates mais difíceis no reino de Deus, nós devemos nos preparar com oração e jejum. Mateus capítulo 17, versículo 21. O nosso mestre, ele associou a oração à vida diária com Deus, necessidade de todo ser humano. Lucas 6,12. E se entristeceu porque os seus discípulos dormiam quando precisavam vigiar. Lucas 22:45. Depois da sua morte, vemos seus discípulos unânimes na oração. Atos 1:14. Pedro e João saíam juntos para orar. Atos 3:1. E os apóstolos se reservaram ao ensino da palavra e oração. Atos 6:4. Paulo também nos diz que orava pelas igrejas plantadas. Efésios, capítulo 6, versículo 18. E Pedro exortou a vigiar em oração. 1 Pedro 4:7. A oração, irmãos, permeia a palavra como um precioso ensino para cada um de nós. Se observarmos lá em Atos, no capítulo 4, nós lemos que após Pedro e João serem libertos da prisão, reuniram-se com os demais cristãos e oraram. A palavra também nos mostra que a oração foi unânime, com concordância de todos. No versículo 24 a gente vê isso. Essa oração começa exaltando a Deus, reconhecendo que Ele está acima de todos. Tu, soberano Senhor, é o Criador de todas as coisas, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e fala com os homens, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi. Essa oração manifesta quem Ele é, o que Ele fez e como Ele fala. Versículos 24 e 25. Logo depois disso, há uma rápida transição para a realidade que experimentam e descreve o sofrimento, relembrando que haviam perseguido e crucificado Jesus e que agora se revoltam contra a sua igreja. Pedem, assim, que Deus olhe para as ameaças que sofrem e termina com um pedido sobre o qual chamo a sua atenção, nos versículos 26 a 29. Lembre-se de que a igreja vivia o início da perseguição com encarceramento de seus líderes. Enfrentaria a morte de Estevão, Atos 7:57, e dias terríveis chegariam sobre todos. Era um momento sensível, um momento de incertezas, de graves ameaças e muita insegurança. A oração, queridos, termina com um pedido a Deus. Nós poderíamos esperar que o pedido fosse por um livramento de sofrimento ou firmeza na fé. Mas é interessante, surpreendentemente o pedido é outro. Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Isso está lá no versículo 29. Devemos orar por livramento em meio ao sofrimento, cura em dias de enfermidade e alegria quando a angústia se aproxima. Sim, devemos fazê-lo com fé e esperança, mas sem nos esquecer de algo essencial, que Deus nos dê coragem para que em qualquer circunstância ou crise, anunciemos com alegria o nome acima de todo nome, Jesus Cristo. Para os que em meio à dor não conseguem mais orar, lembrem-se que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza e também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está lá em Romanos 8:26. Ele conhece a sua, Ele conhece a minha, Ele conhece a nossa dor e ouve as nossas lágrimas. Em meio à crise, os apóstolos se puseram a orar. Devemos fazer o mesmo, irmãos. Oremos com confiança e intrepidez. Oremos com gratidão e descanso na nossa alma. Oremos com amor e compaixão. E creia que Deus ouve as orações. Ele nos surpreenderá
Ele te surpreenderá. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende à minha oração. Salmo 61, versículo 1. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, eu quero nesse momento orar com você, ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo, e que esse momento de oração seja um momento também de despertar dessa necessidade na sua vida. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu quero nessa manhã abençoar a vida dos meus irmãos. Senhor, aqueles que por situações críticas, diversas, angustiantes, traumáticas, Deus, têm sido pressionados e não estão conseguindo mais falar com o Senhor, abrir o coração ao Senhor, Deus, colocar diante do Senhor as suas necessidades, as suas dúvidas, as suas crises, as suas incertezas, Pai, e buscar de Ti forças nesse momento difícil. Deus, no nome de Jesus, ministra a Tua presença, a Sua graça, ministra, Deus, força ao que está enfraquecido, Pai, ministra alegria ao coração que está entristecido. Pai, no nome de Jesus Cristo, levanta o homem, a mulher, que Deus abriu mão por motivos diversos do relacionamento através da oração, da fala, da conversa, do diálogo com o Senhor. Deus, eu abençoo meus irmãos nessa manhã, que o Senhor os oriente, que o Senhor dê a eles toda a graça, toda a direção, que experimentem milagres do Senhor, mas nunca se esqueçam, nunca, que em meio às crises, em meio, ó Deus, a grandes problemas, o Senhor tem e está agindo para o cumprimento de grandes propósitos. Pai, que os nossos olhos estejam firmados no Senhor e, Pai, possamos continuar firmes na oração, no clamor diante do Senhor, jamais abrindo mão de ministrarmos a Deus, ao Senhor, mas sermos grandemente ministrados pelo Senhor no nosso coração. Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor direcione os seus filhos nesse dia, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, amém, Deus, e amém. Querido, querida, que o Senhor te abençoe e que você tenha um dia debaixo da graça e da paz do Senhor, em nome de Jesus.